E aí, beleza? Miguel Rodrigues aqui, e nesse vídeo eu vou falar aqui do dashboard de controle de treinamentos. Isso mesmo, esse dashboard ele é em Power BI e eu estou aqui utilizando o navegador do Google Chrome para estar visualizando aqui o projeto em Power BI. Então, primeiramente, eu vou falar da base de dados desse projeto, como que ele funciona, de treinamentos, e logo após eu venho falar aqui do dashboard em Power BI. Ok, minimizei aqui a tela, veja aqui que ele está publicado no navegador. E agora eu vou falar um pouco da base de dados em Excel, como que funciona a base de dados desse projeto. Então, essa base de dados aqui, ela é dividida em 4 etapas. 3 etapas aqui de cadastros, uma de cadastro de funcionário, outra de cadastro de custo, uma de planejamento e a outra de lançamento aqui das informações. Então vamos começar falando aqui do cadastro de funcionários. Como que funciona aqui o cadastro de funcionários? Então nós temos aqui o nome da empresa, a matrícula do funcionário, o nome do funcionário, o município, a data de admissão, a função do funcionário, o cargo, aí fica a seu critério, a unidade, se tiver mais de uma unidade, e a área de atuação desse funcionário. Então essa aqui é a parte de cadastro de funcionários. Após ter feito o cadastro aqui do funcionário, você vai fazer o cadastro do curso. Isso mesmo. Quais são os cursos que serão ministrados aí para esses funcionários? Então aqui é interessante colocar todos os cursos, estou tão acostumado a falar cursos, e aqui o cluster. Aí se não tiver, se a sua empresa não tiver essa divisão, você pode estar colocando um tracinho aqui, ó, não faz diferença nenhuma, tá bom? Então fizemos aqui o cadastro. Agora o que nós vamos ter que fazer? O planejamento. E aqui esse planejamento ele é muito interessante. Por quê? Esse planejamento aqui ele pega o número da turma, a data do treinamento, a data final do treinamento, né? Data inicial com a data final, o curso. E aí é interessante o que? Tá colocando aqui, tem que colocar o mesmo nome, tá? Do curso aqui para o curso aqui nos dados. Eu vou até fazer uma lista suspensa, igual eu faço no outro, vou colocar aqui também para dar certinho aqui os nomes, que no Excel os nomes têm que estar iguais, idênticos. O custo de cada curso, o tipo do treinamento, então às vezes você tem aí uma trilha de desenvolvimento para determinada função. Então é interessante você estar colocando aqui o tipo. Às vezes determinada função vão fazer ali uma trilha de desenvolvimento durante o ano, 3, 4, 5 treinamentos durante o ano. Então essa trilha ela é interessante estar colocando aqui no tipo de treinamento. Beleza? Aqui são as áreas, né, da empresa. Aqui a gente só colocou exemplos fictícios aqui. Essa informação aqui ela é muito importante. Por quê? Total de alunos por turma. Então aqui que eu vou definir a quantidade total de alunos dessa turma. Então eu fiz o planejamento lá em janeiro. Aí eu vou colocando as datas dos cursos que serão feitos em janeiro. E aqui, nessa coluna aqui de total de alunos por turma, eu vou colocar o total de alunos que frequentarão funcionários, né, no caso, que frequentarão esses treinamentos. Então aqui, essa coluna ela é muito importante por causa disso, que aqui eu vou colocar a quantidade de funcionários que realizarão os treinamentos no planejamento aqui. E aqui o local onde vai ser feito o planejamento e a função, né? Normalmente em algumas empresas tem funcionários que somente mecânicos fazem treinamento X. Tem já empresas que já não aderem a esse tipo de coisa, só colocar um tracinho, tudo bem, é um treinamento geral, mas tem empresas aqui que tem treinamentos específicos para determinadas funções. Então aqui coloca a função do
funcionário. Beleza, após ter preenchido aqui a parte de planejamento, nós vamos aqui para a parte de lançamentos. E aqui que são as informações importantes, as informações reais. Então essa unidade eu não preencho nada, o cluster aqui eu coloco de acordo lá com as informações que eu preenchi no cadastro. A matrícula do funcionário. Aí aqui é muito importante, por quê? Eu vou pegar a matrícula do funcionário lá do cadastro, eu vou colocar ela aqui e automaticamente serão preenchidas aqui as informações. Todas as células que ficam em cinza na planilha, elas têm fórmula. Tá vendo aqui? Elas têm fórmula. Então, elas são preenchidas automaticamente. Coloquei a matrícula, é preenchido aqui o nome do colaborador, a função, o custo de rateio, o custo da turma. Ah, não, esse aqui é com base na turma, que é preenchida automaticamente aqui, nome do colaborador, função e a área aqui de que esse operador, que esse funcionário atua. Agora o curso eu vou colocar aqui de acordo com o que eu cadastrei lá. Então eu cadastrei lá nos dados cursos, eu venho aqui e eu tenho essa caixa, essa lista suspensa com as informações aqui dos cursos. A modalidade, se é presencial, se é online, a data aqui, essa é muito importante, a data início aqui do curso, data final, duração em horas, 40 horas e tal, o local, fornecedor. Aí aqui no custo de rateio eu vou, tá vendo que está em cinza, então tem uma fórmula aqui. Essa fórmula ela é com base na turma. Então eu coloquei aqui o número da turma e aí automaticamente é preenchido aqui o custo da turma, que eu pego lá da aba de planejamentos, que esses valores aqui normalmente não se alteram, é o que foi planejado mesmo, já é feito um orçamento para isso. Então puxo lá da aba de planejamentos quanto que custa esse treinamento da turma 1. Então ele custa R$12.000 e aqui todos os alunos que forem da turma 1 eu vou fazer um rateio aqui para saber qual que é o valor aqui de cada aluno. E o mais importante é que é o seguinte: se o aluno foi para a aula, se ele teve presença, quer dizer, para a aula não, para o curso, se ele concluiu o curso, se ele teve presença, eu vou colocar aqui sim. Se ele não foi, se ele ficou ausente, então eu coloco aqui não. Por mais que eu não coloque a presença desse aluno aqui, mas ele teve o custo aqui da turma, então o rateio aqui para ele vai ser zerado e vai ser atribuído para os outros alunos que foram presentes. Essa célula aqui em cinza, só para fazer a contabilização aqui dos alunos presentes. O status concluído ou em andamento. O número da turma, esse número da turma tem que ser igual ao número lá do planejamento. E o tipo de treinamento, então trilha de desenvolvimento, pontualidade e por aí vai. Às vezes aí treinamentos esporádicos, treinamentos específicos, aí fica o critério da empresa. E a área, preenchida automaticamente, aqui o ano vigente aqui do curso. Beleza? Então, finalizado aqui os preenchimentos, os lançamentos, agora vamos para o dashboard no Power BI. Então aqui, eu publiquei ele online e aí eu posso estar expandindo aqui a tela para estar mostrando de uma forma melhor. Esse painel dashboard ele é dividido em 3 etapas. Então nós temos aqui a etapa de quantidade de treinamentos, e eu vou falar sobre cada uma delas. Temos aqui também a etapa de custos de treinamentos e temos, por fim, a etapa de planejado versus realizado. E aí eu vou explicar cada uma delas. Vamos começar aqui com a etapa de treinamentos. Então, eu tenho aqui em valores totais a quantidade total de treinamentos efetivados, Então, os certificados que foram gerados. Eu tenho a quantidade de presentes. Então, desses 172, quantos foram presentes? 165. Quantos foram ausentes? Então, eu tenho 7 pessoas ausentes
das 172 cursos que foram ministrados. Aderência, 95,9% aí dos funcionários que estavam cotados aí para fazer o curso. Quantidade de turmas, 11, quantidade de cursos, 8. Aqui são valores distintos de cada uma dessas nomenclaturas. Quantidade de funcionários selecionados por mês, quantidade de funcionários por turma, então eu tenho aqui a quantidade por turma, quantidade por área, quantidade por unidade e a quantidade de funcionários por curso. Então eu tenho cada curso aqui e cada um deles é negócio. Lembrando que todas as informações, elas são... Você clicou aqui num ponto aqui do gráfico, automaticamente as informações elas são filtradas. Da mesma forma que nós temos também os filtros. Então eu tenho um filtro aqui de janeiro, quero saber o que foi que aconteceu em janeiro. Então tá tudo vazio aqui em janeiro. Vamos ver aqui, fevereiro. Aqui já tem mais informações. E aqui em fevereiro eu tenho todas as informações relacionadas aí a esse tipo de... Agora eu também posso estar fazendo aqui o filtro aqui por curso. Então só clicar aqui no curso aqui, automaticamente as informações são filtradas. E por todas essas opções aqui que eu tenho de filtro. Eu quero saber somente os cursos concluídos. Então eu venho aqui nos status e tem essas informações. Quem está em andamento, aí já mostra aqui as informações pertinentes a os filtros utilizados. Beleza? Então essa parte aqui de quantidade. Agora vamos passar para a próxima parte aqui, a de custos, né? Custos de treinamento. Então eu tenho aqui os filtros similares àqueles que a gente viu ali da outra guia. E eu tenho aqui o custo planejado, qual é o custo total lá dos cursos que foram escolhidos. Tenho aqui a média planejado por curso. Tenho o custo real. Tenho aqui o custo real por funcionário. Então eu tenho aqui um paralelo aqui entre o custo planejado e o custo real. E nós conseguimos ver essas informações aqui nesse gráfico de colunas com linhas. A diferença aí entre o que foi planejado e o que foi realizado. Da mesma forma também aqui eu consigo observar isso aqui por treinamento. Então, qual que é o meu custo por treinamento? Qual que é o custo planejado? Quanto que foi que eu gastei? Então, às vezes aí está faltando fazer alguma quantidade de treinamentos durante o ano e eu consigo estar observando aqui as barrinhas, se elas já estão próximas. Custo real por trilha. Então, eu tenho aqui as trilhas e os valores de cada uma das trilhas. Custo real por turma. Então, eu tenho aqui o número da turma aqui que eu consigo estar pontuando. Custo rateado por funcionário. Então aqui eu tenho uma média, quanto que cada funcionário meu está custando aqui em relação a esses treinamentos. Ok? Vamos voltar aqui e olhar aqui a questão do planejado versus o realizado. E aqui é interessante pelo seguinte, eu tenho a quantidade de funcionários presentes, a quantidade de funcionários planejados. Então eu tenho ali treinamento ainda para ser ministrado para 305 funcionários, eu tenho uma aderência desses treinamentos. Então aqui, ó, lembrando que todos os dados aqui são fictícios, viu? Eu acho que tinha que estar ao contrário aqui. O planejado aqui está em janeiro e o realizado está em dezembro. Bem assim, esses dados são somente para estar ilustrando aqui mesmo a realidade da situação. Então nós temos aqui as informações do planejamento aqui de funcionário e dos funcionários que foram presentes. E aí eu consigo fazer aqui os filtros. Por exemplo, eu quero filtrar ali a primeira semana de... Não vou colocar janeiro não, vou colocar aqui o mês que... junho. Ok. Então em junho, no mês de junho aqui, ó, eu tive 63 planejados e 1 presente. Então tive 1,6% aqui do que eu planejei. Aí eu consigo fazer também esse filtro aqui por dia. Então eu consigo colocar os dias aqui da semana. Por exemplo, aqui na primeira semana mesmo não teve ninguém. Não teve treinamento durante essa primeira semana.
e aí eu vou colocando mais informações aqui. Segurando Ctrl, eu consigo estar colocando aqui todos os dias do mês. Agora começou a aparecer. Então no dia 17 aqui, ó, percebam aqui que eu tive 39 funcionários planejados. No dia 20 aqui eu tive um funcionário presente. Então, nesse mês de janeiro aqui eu consigo visualizar aqui por dia, por exemplo, quero pegar a segunda semana, a terceira semana. Então é só vir aqui e ticando os dias ali relacionados ao mês. Para limpar a seleção, só clicar aqui e automaticamente limpa a seleção. Da mesma forma aqui também o mês, e aí as informações voltam ao normal. E aqui eu tenho a quantidade de treinamentos por estado e a quantidade de funcionários por trilha. Beleza? Então, esse aqui é o projeto de treinamentos aí. Projeto em Power BI. Se ficou alguma dúvida em relação ao conteúdo aqui do projeto, pode estar deixando aí nos comentários, eu respondo todos os comentários. Se você quiser sugerir um conteúdo novo, também pode estar deixando nos comentários aí, que eu vou dar uma olhada e vou montar uma planilha mais específica aí para demanda. Ok? Valeu, obrigado e fui!